E aí, galera, beleza? Filé, né? Nessa quarentena aí, todo mundo se preparando, todo mundo estudando, né? Aproveitar o tempinho que tem em casa. Galera, fica em casa, né? Para não espalhar esse vírus aí. Gente, é o seguinte, ó. A gente vai ver aqui uma aula sobre cálculos químicos. Né? Uma aula que fala um pouco sobre estequiometria. Bom, é o seguinte, a estequiometria nada mais é do que cálculos em que envolve reações químicas, né? E que através desses cálculos você vai descobrir em quantos mols, quantas gramas, né? Quantos miligramas, quantos litros, né? Uma reação pode render ou não, né? Então hoje especificamente a estequiometria ela é dividida em várias partes, tá? Mas especificamente a gente hoje vai ver um pouco da estequiometria voltada para o rendimento de reações, tá? Então aqui é o seguinte, primeiro a gente tem um pouquinho aqui da introdução, tá? Que diz assim, ó, os reagentes que participam de uma reação química podem não estar nas proporções estequiométricas, portanto, haverá sobra de um deles sem reagir. Através da estequiometria é possível você calcular esse rendimento, né? Dependendo da reação. Digamos que eu tenho uma reação entre carbono, oxigênio e CO2, que é formando aí o monóxido de carbono. E aí eu quero saber o rendimento do CO2 a partir de uma quantidade de gramas de carbono. Então, para isso, você tem que ter na questão esses valores, né? Eu tenho que ter na questão a quantidade de grama que foi usada na reação para que eu possa fazer o cálculo, né? Realizar o cálculo. Nesse primeiro exemplo que eu tenho aqui, não vai envolver a porcentagem, porque rendimento você pode calcular tanto a partir de grama como a porcentagem, né? Então, esse primeiro exemplo aqui, ele não envolve porcentagem, apenas gramas. Então, aqui é o seguinte, ó. No exemplo 1, diz assim, ó, que massa de enxofre reage com 1,12 gramas de ferro formando sulfeto de ferro 2. Bom, para resolver essa questão, a primeira coisa que você tem que observar é a reação química, né? E você tem que fazer a leitura da questão para que você interprete essa questão. Então, de uma certa forma, eu tenho que analisar essa reação, se ela vai estar balanceada ou não, tá? E aí eu tenho aqui o seguinte, ó, eu tenho uma molécula de ferro, uma molécula de enxofre e aqui eu tenho o sulfeto de ferro, tá? O que eu vou observar? O que é balancear? É deixar na mesma quantidade, tá? Então eu tenho que deixar na mesma quantidade, eu tenho que observar se eles estão na mesma quantidade. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho um ferro desse lado dos reagentes e tenho um ferro do lado dos produtos. Aqui eu tenho um enxofre do lado dos reagentes e eu tenho um enxofre do lado dos produtos. Então isso significa dizer que essa reação já está balanceada. Aí você vai e pergunta, Clécio, é o seguinte, quem é que eu vou usar da reação? Eu vou usar os 3 elementos? Eu vou usar só 2? Eu vou usar só 1? Para isso você precisa ler a questão. O que ele diz na questão? Ó? Que massa de enxofre. Então isso já significa dizer que eu vou usar o enxofre. Reage com 1,12 gramas de ferro. Então, eu vou utilizar aqui o ferro. Formando o sulfeto de ferro 2. A questão deixou bem claro o seguinte, que ela quer que você calcule a partir do enxofre e do ferro. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que saber a massa molecular tanto do enxofre como do ferro. Para isso, as questões podem trazer na tabela, os valores da tabela periódica, já na questão, assim como também elas podem te dar, ser permitido que você use a tabela para que você pesquise esses valores, tá? Então é o seguinte, ó, eu tenho aqui o ferro, né? Como eu vou usar o ferro aqui também, ó, eu vou lá e olho qual é o peso da massa molecular desse ferro. Então o ferro ele pesa 56 gramas. Então você vai colocar aqui, ó, 56 gramas. Essas 56 gramas vai estar para
a quantidade de enxofre. A mesma quantidade em grama, né, de enxofre. Então, o enxofre é 32 gramas. Aí ele quer saber 1,12 gramas de ferro, ó, 1,12 gramas de ferro está para X. Por que eu coloquei 1,12 gramas abaixo do 56? Porque se refere ao ferro. Se eu colocasse esse 1,12 gramas abaixo do 32, eu não iria encontrar o cálculo referente à questão. Então, aqui é só fazer a regrinha de 3, né? Ó, 56 vezes x, vamos fazer aqui do lado, ó, 56x. Deixa eu trocar aqui de pincel. Então, 56x é igual 32 vezes 1,12. Quando você fizer essa continha aí, né, vai dar 35,84, né? Então, 56 vezes x, 56x é igual 32 vezes 1,12, 35,84, tá? E aí, o que eu faço agora? Ó? Destaco o x, né? Repito quem está do lado, 35,84, e passo 56 dividindo. Então, x será igual. Quando você fizer essa divisãozinha de 35,84 por 56, você vai chegar no valor de 0,64 gramas. Essa é a massa, né? A massa de enxofre, né? A partir dessa quantidade de gramas de ferro que vai ser produzido aqui de sulfeto de ferro 2. Tá certo? Galera, vamos aqui para o exemplo 2, tá? E aí a gente vai ver agora um cálculo sobre rendimento usando a porcentagem. Galera, ó, exemplo 2. Esse exemplo aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Esse aqui, ele vai envolver o cálculo sobre rendimento. Mas qual é o cálculo? Esse cálculo ele vai pedir em porcentagem. Por quê? Como é que eu sei que ele está pedindo porcentagem? Pela questão, né? A regra de montagem, a forma que você vai montar, a forma que você vai resolver é a mesma coisa que você fez na questão 1, ou seja, no exemplo 1. Mas aqui no exemplo 2 vai ter um pouquinho a mais, porque vai dar 2 cálculos, né? Porque é o seguinte, eu vou ter que fazer o cálculo da massa e em seguida fazer o cálculo dessa porcentagem, tá certo? Então vamos ver aqui o exemplo 2. Que é um exemplo de uma questão da UFC, tá? Diz assim, ó, a porcentagem de óxido de titânio de um minério pode ser determinada através da seguinte reação. Aí ele me dá a reação, essa reação, ela já está balanceada. Lembrando a vocês que lá nos vestibulares, Enems e afins, você não vai se preocupar tanto em estar balanceando reação, porque a maioria das questões, não são todas, a maioria das questões já vem balanceada. Então essa daqui a gente já teve a sorte de encontrar já ela balanceada. Então você não vai ter trabalho. Continuando. Se 12 gramas do minério produzem 0,96 gramas de oxigênio, a porcentagem, aqui ó, a porcentagem aproximada do óxido de titânio nesse minério é de quanto? Aí ele me dá as opções, letra A 10%, B 20%, C 30%, D 40% e E 50%. Então aqui é o seguinte, ó, primeira coisa que você vai fazer, descobrir com quais reagentes, né, com quais moléculas você vai trabalhar. A questão, de um modo geral, falou apenas do óxido de titânio, tá? E de oxigênio. E aí ele me deu, ó, 12 gramas do minério, que é o óxido de titânio, e 96 gramas de oxigênio. Então isso significa dizer que daqui dessa reação eu vou trabalhar apenas com quem? Eu vou trabalhar aqui com o óxido de titânio e com o oxigênio, certo? Pronto. Descobriu com quem você vai trabalhar? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Tirar a massa molecular, tanto dessa molécula, do óxido de titânio, como
do oxigênio. Só que você tem que reparar num pequeno detalhe. Seguinte, o titânio, lá na tabela periódica, pesa 48 gramas, tá? E o oxigênio pesa 16 gramas. Então, o óxido de titânio, TiO2, né, seria 48 mais 2 vezes 16. Aí você vai e pergunta, Clécio, por que tem 3 vezes 48 e por que tem 6 vezes 16? Porque aqui, ó, eu não tenho só 1 mol, eu tenho 3 mols. Então eu faço isso, ó. 3 titânio, ó, 3 vezes 48 do titânio, mais 3 vezes 2, 6, vezes a massa do oxigênio, 16. Quando você multiplicar 3 vezes 48 mais 6 vezes 16, isso aqui vai dar 240 gramas. Certo? Vai dar 240 gramas. Do oxigênio, por que tem 6 vezes 16, Clécio? Porque aqui, ó, eu tenho 3 mols de oxigênio. Aí eu faço isso, ó, 3 vezes 2, 6, vezes a massa do oxigênio, que é 16. Fazendo esse cálculo aqui, 6 vezes 16, eu tenho 96 gramas. Pergunta, Clécio, se eu esquecer de fazer esse cálculo, eu vou chegar no resultado? Não, não vai chegar no resultado. Você tem que fazer esse cálculo primeiro, que assim, ó, como é que eu sei que eu tenho que tirar a massa molecular, Clécio? Como é que eu tenho essa ideia? Você grava o que eu vou lhe dizer, ó. Toda vez que a questão lhe der massa de alguém, você vai tirar a massa desse alguém. Então, qual foi o alguém que a questão me deu? Ela me deu 12 gramas do minério, que é o óxido de titânio. Então, ele me deu a massa de alguém. Então, eu vou lá e tiro a massa molecular desse alguém. Ele me deu 0,96 gramas de oxigênio. Ele me deu a massa de alguém. Então, eu vou lá tirar a massa molecular desse alguém. Então, é assim que a gente faz uma pequena interpretação para que ajude na hora do cálculo. Beleza, eu já tenho a massa molecular do óxido de titânio, que é 240 gramas, e eu tenho a massa molecular do oxigênio, que deu 96 gramas, isso, lembrando a vocês, respeitando 3 mols de O2 e 3 mols de óxido de titânio. Beleza, agora a gente vai montar, né, toda essa reação para que a gente chegue até o seu respectivo resultado, tá certo? Bom, primeiro é o seguinte, ó, eu vou fazer aqui do lado, tá? O que eu tenho? Como eu vou trabalhar com óxido de titânio, então eu vou pegar o valor do óxido de titânio, que é quanto? 240, ó. 240 gramas. Essas 240 gramas vai estar para a quantidade de gramas de oxigênio. 3 vezes a molécula de O2, que dá 96 gramas. 96 gramas. Tá? Aí agora eu vou na reação. Na reação ele diz assim, ó. Se 12 gramas do minério produzem, tá, 0,96 gramas de O2, a porcentagem aproximada do do O2 nesse minério é de quanto? Né? Então, assim, qual desses dois valores eu vou ter que usar? Né? O que a questão deixou bem a entender? Que ela quer a porcentagem de quem? Do óxido de titânio. Então, eu não vou usar o 12. Eu vou usar o 0,96 gramas, que é do oxigênio, porque ele está dizendo que está produzindo, ó, produzem, tá? Então, 0,96. 0,96 gramas. Aí você vai e me pergunta, Clécio, por que tu colocou o 0,96 gramas abaixo de 96 gramas? Porque o 96 corresponde a quem? O oxigênio. Então, por isso que eu vou colocar aqui. Você vai fazer 96 vezes x, né? Vai fazer aqui cruzado. E aí, após você fazer esse cálculo, né? Você vai chegar no resultado do seguinte. 96 vezes x dá 96x, né?
Vamos fazer aqui resumido. 96 vezes x é igual a 240 vezes 0,96. Quando você fizer esse cálculo todo, x vai dar igual a 2,4 gramas. Tá? Essas 2,4 gramas é de quem? 2,4 gramas se refere ao óxido de titânio. Tá certo? Beleza. Mas eu terminei o cálculo? Não, eu não terminei o cálculo ainda. O que ele quer? Ele quer massa? Não, ele quer a porcentagem. É tanto que as opções estão em porcentagem. Então, eu tenho que fazer esse cálculo da porcentagem. Beleza. Como é que se faz esse cálculo? Né? Primeiro é o seguinte, ó. Eu vou pegar as 12 gramas do minério, ó, 12 gramas do minério, e ele vai estar, né? E ele vai estar aí para 100 gramas. Clécio, por que 100? Porque é o seguinte, ó. 12 gramas desse minério produziu 96 gramas de O2. 12 gramas é o total do óxido de titânio. Então, 100%. Tá? E 2,4? Qual vai ser a porcentagem? Né? Outra regrinha de 3. O que você vai fazer? 12 vezes x é igual a 24 vezes 100. Tá? Quando você fizer esse cálculo, você vai chegar em x igual a 20%. Tá certo? Então, a alternativa correta aqui da questão da UFC seria a letra B de bola, né? 20%. Ok? Então, galera, ó, essa seria a aula, né? A aula de cálculos químicos referente à parte de rendimento de reação, tá certo? É o nosso primeiro vídeo do nosso canal. Eu vou pedir para vocês deixar o like, se inscrever, compartilha, que ajuda bastante o canal, né? A gente está estreando o canal agora, né? O Química em Questão. Espero que vocês compartilhem, né? Espero que vocês deixem um like. Esse primeiro vídeo, tá? Eu vou lançar um desafio para você que está assistindo agora, para a gente deixar aí 1000 likes, tá certo? Então, para vocês, bons estudos, tá? Permaneçam em casa, né? Permaneçam com a família. Um forte abraço e até a próxima.